sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar agora o nosso bate-papo especial com o convidado do dia para tratar de questões relacionadas ao cenário político do Estado, também sobre os trabalhos que estão sendo realizados na Assembleia Legislativa do Acre e falar também um pouco sobre as eleições de 2022 que já estão aí, né, prestes a acontecer e também é uma coisa que nós nunca deixamos de comentar aqui, de falar sobre, principalmente em relação aos bastidores. Então, vamos receber o nosso convidado aqui, já vou chamá-lo para participar. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, Everton. Prazer estar contigo e com toda a equipe aí da Contil e principalmente conversar um pouco com a nossa população, prestando contas do nosso mandato. É isso aí. Bom, vou apresentar agora para vocês o nosso convidado de hoje. Lembrando que nós estamos nesse formato por conta desse pico da pandemia, né, que está aí, mais uma vez, deixando a gente com medo e ansioso também, e os leitos de UTI estão sendo ocupados novamente como antes no início. Então nós estamos adotando esse formato aqui, mas as entrevistas que nós estávamos realizando no início continuam disponíveis lá no Continue Play com os nossos entrevistados. Se você quiser consultar, fique à vontade. O meu convidado de hoje é o deputado Pedro Longo, que também é líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, ele que está lá representando o governador Gladson Cameli, também à frente de algumas pautas importantes. Uma delas tem a ver com a criação da primeira lei de combate à corrupção do Estado. Ele é o autor dessa lei, que foi sancionada pelo governo do Estado e também foi destacada aí na mídia, em muitos jornais, na imprensa no geral, e também responsável pela criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo. Então, esse é o meu convidado de hoje. Desde já, quero agradecer a presença de vocês. Nós temos aqui, doutor Pedro, a presença do grupo do Cadastro de Reserva da Polícia Civil. Quero deixar um abraço para todos eles, os integrantes. Eles estão ansiosos também. Os nossos grupos aqui, também os nossos perfis no Facebook e no Instagram estão lotados de mensagens que eles nos enviaram, né, para falar um pouco sobre essa questão do cadastro de reserva, qual o posicionamento que o governo vai tomar, e nós vamos falar disso também, mas mais para frente um pouquinho. Mas desde já, doutor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, vamos para esse bate-papo aí para lá de especial. Ok, Everton, novamente é um prazer estar aqui, estou à disposição sua e da equipe. Então, vamos lá. Para começar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o seu mandato. A gente sabe que o senhor tem aí, não entrou no início, quando os outros deputados ingressaram no mandato, mas o senhor entrou logo depois, mas nós sabemos que o senhor tem algumas lutas aí, né? Alguns projetos aprovados. Então, o que eu gostaria de trazer de início era um pouco uma breve retrospectiva do seu mandato. O que o senhor considera que foi realizado aí de importante? Quais as lutas que o senhor considera que precisam, nesse momento, ser destacadas para que a população entenda um pouco mais do seu trabalho? Então, Everton, como você já destacou, eu não entrei no mesmo momento mais parlamentar, né? Eu acabei entrando somente no mês de outubro de 2019. Então, eu brinco que eu tenho que trabalhar dobrado. Eu tenho que fazer em 2 anos o que os outros têm 4 para fazer, né? Mas eu, desde que entrei, busquei sempre cumprir aqueles compromissos que a gente havia assumido durante a campanha, né? Que é o mandato atuante. Eu gosto de usar a tribuna, estou sempre levantando temas importantes e gosto, principalmente, até pela minha formação política, de apresentar bons projetos de lei, né? E tenho tido a sorte de contar com o respaldo dos colegas, nossos projetos que são praticamente todos aprovados. Não vou aqui mencionar todos para não cansar, né? Mas é sempre importante prestar contas. Então, tem, realmente, você já mencionou, tem um projeto de lei, hoje lei, né? De combate à corrupção e de programas de compliance e integridade no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E essa lei foi recentemente regulamentada por um decreto do governador e já está em vigência.
todos os órgãos públicos têm agora um prazo de 60 dias para criar suas comissões internas, né, de compliance, elaborar normas que busquem prevenir qualquer tipo de ilícito. Eu acho que esse já é uma contribuição importante. Tenho também trabalhado em prol de alguns segmentos da sociedade. Aprovamos recentemente um projeto de lei que torna com validade indeterminada o laudo, aqueles laudos médicos das pessoas que têm deficiências de natureza permanente. Veja bem, uma pessoa que tem uma deficiência de natureza permanente, eu próprio tenho, né, eu sou portador de sequelas da poliomielite, que é a paralisia infantil, então eu me identifico muito com essa causa, mas imagina uma pessoa que já tem uma sequela, que a sequela é permanente, ter que a cada ano, e alguns órgãos exigiam a cada 3 meses, e renovar o seu laudo. É uma situação absurda, né? Então, nós acabamos com isso. Recentemente fizemos também uma lei aprovada que obriga os planos de saúde a, quando negarem uma cobertura, um atendimento, um exame, a darem por escrito esta informação ao usuário, para que, se ele quiser, ele possa também questionar judicialmente. Aprovamos uma lei importante que dispensa aquele licenciamento ambiental para a recuperação de ramais e rodovias em caráter emergencial, né? Então, você veja, a pessoa, o nosso agricultor está lá na ponta de um ramal, tem lá uma possibilidade de extrair um barro, uma pissarra para fazer a recuperação daquele trabalho de mutirão, ele tinha que ir lá no INMAC e pedir uma licença ambiental. O resultado é que passava o verão, né? E ele às vezes não tinha conseguido ainda obter. Então, as minhas preocupações são sempre essas, são preocupações com a população, com os mais carentes, com os mais vulneráveis, né? Então, é isso que a gente busca fazer. E, além disso, claro, apoiar os projetos de iniciativa do governo, as boas iniciativas, e temos tido uma atuação bastante reconhecida também nesse setor. Certo. Para você que está entrando aí agora, como eu disse inicialmente, o nosso convidado de hoje é o deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, Pedro Lobo. O senhor falou inicialmente sobre o trabalho que vem sendo desempenhado na Assembleia Legislativa, e a gente sabe que os trabalhos do ano de 2022 iniciaram agora na semana retrasada, né? O senhor que representa o governo na Assembleia, quais as expectativas que o senhor tem sobre o ano de 2022 e quais os projetos principais que o governo tem, e aí não especificamente, mas de uma forma geral, quais os projetos que o governo tem agora para 2022, que o senhor entende que são prioridades para o governo e que devem ser votadas pela Assembleia? Everton, nós temos esse ano um ano diferente, porque é um ano eleitoral, né? Então, nos anos eleitorais, geralmente o segundo semestre ele fica muito focado na questão das eleições, das campanhas, das articulações, o que é legítimo, a democracia é assim que funciona, né? Então, provavelmente, os temas mais importantes eles vão transcorrer nesse início de ano, né? Eu cito como exemplo a questão dos servidores públicos, que hoje já está em discussão, a equipe técnica tem discutido essa questão da recomposição da inflação. Nesse campo, eu tenho feito, inclusive, uma luta internamente no âmbito do governo, porque eu sei que qualquer percentual que for concedido, ele não vai agradar, né? Sempre tem, podia ser mais, enfim, né? E nós temos um problema que é a lei de responsabilidade fiscal, porque hoje o Estado tinha até uma expectativa de baixar o seu comprometimento, que foi no ano passado de 49%, mas ao contrário, acabou aumentando, chegou a 52%. Então, o governo tem legalmente poucas alternativas. Então, eu tenho defendido lá que seja concedido, de preferência para todos os servidores, mas se não for para todos, que haja um olhar especial para aqueles que ganham menos, até R$ 3.000, digamos assim. Eu defendo um auxílio alimentação, aí um valor aproximado de R$ 500, porque o auxílio alimentação ele é liberado pela legislação, são aquelas verbas de natureza indenizatória, né? Então, você não pode criar cargos, não pode rever PCCRs, e nós queríamos rever muitos PCCRs, que são aqueles planos de cargos e salários, muitas carreiras ficaram
defasadas ao longo do tempo, né? Mas, infelizmente, esse percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal não permite. Então, minha luta é por um auxílio alimentação, nesse valor aí aproximado de R$ 500. Então, esta é uma pauta, eu cito como exemplo de pautas que estarão em debate na Assembleia Legislativa. Mas nós também temos questões tributárias importantes, temos algumas autorizações para obras de natureza bastante estruturante, porque segundo esse ano agora, de 2022, será um ano também de muitas obras, né? Isso às vezes necessita aprovação do empréstimo, ou enfim, né, de alguma autorização legislativa. Nós estaremos lá buscando fazer com que essas pautas avancem, e faço aqui até um reconhecimento que na Assembleia nós temos trabalhado, claro que há diferença, tem uma bancada de oposição, tem uma bancada independente, tem a base do governo, mas a maior parte das matérias, ela tem sido aprovada de forma consensual, de forma unânime, né, porque todos têm interesse no progresso, no desenvolvimento do Estado do Acre. Ok. Pegando um gancho agora dessa sua fala a respeito do aumento dos servidores públicos, que foi uma outra questão aqui abordada pelos nossos internautas, também aqui tem muita gente perguntando sobre a situação do cadastro de reserva da Polícia Civil e nós vamos já falar sobre isso. Não saiam daqui que nós vamos já falar sobre isso. Falando sobre essa questão do reajuste para os servidores, especialmente o reajuste dos servidores da educação, que está sendo estudado a partir daquele anúncio que o presidente Jair Bolsonaro fez com base na lei do piso nacional dos professores do magistério. Tem uma previsão para que o governo anuncie o valor desse reajuste? Como é que o senhor está vendo esse trabalho no sentido de chegar a um consenso para informar ao servidor? Como é que está o andamento disso aí? E tem uma data para a gente mais ou menos ter uma noção de quanto que vai ser esse reajuste? Olha, na verdade havia essa expectativa em relação a como é que estaria o percentual do comprometimento dos gastos, né, com o pessoal. Havia uma expectativa de que conseguíssemos baixar, né, porque o ideal seria baixar abaixo de 46%, porque aí a gente poderia rever PCCRs, o governo teria muito mais liberdade do ponto de vista legal para conceder vantagens. Infelizmente, com aquele pagamento do abono da educação no final do ano passado, muito justo, por sinal, né? Mas aquilo foram muitos milhões que foram, no último mês do ano, né, que foram inseridos na economia através desse pagamento que é do Fundeb. E isso acabou impactando o quadrimestre, como eu expliquei, ao invés de ao invés de diminuir, aumentou, né, e superando 52%. Então, agora a equipe técnica, com essa nova informação, CEPLAG, Fazenda, eles têm se reunido para estudar as possibilidades em termos de percentuais e também desta outra possibilidade de chama etapa alimentação, mas na verdade é uma verba indenizatória, seria o auxílio alimentação. Em relação à educação especificamente, ela tem uma regra própria, né? Que é isso que é importante, às vezes, os servidores saberem, porque a educação tem recursos que vêm carimbados, são os recursos do Fundeb. Então, esses recursos só podem ser gastos com a educação e só podem ser gastos com aqueles que estão em atividade, porque às vezes eu vejo também, com muita razão, os aposentados, né, pedirem, olha, por que não estende para nós? É porque, infelizmente, a legislação, e aí não é a legislação do Acre, é a legislação federal, né, ela determina que esses recursos somente podem ser utilizados para este setor. Então, certamente a educação terá, por haverem esses recursos, uma norma diferenciada dos demais servidores, porque assim exige a legislação. Mas eu creio, Everton, eu não tenho como dar uma data, porque não depende de mim, né? O nosso papel ele é mais interno na Assembleia, de acelerar a aprovação, de buscar soluções, né? Mas quem tem que dar esta data e os percentuais são os integrantes da equipe técnica do governo. Se dependesse do governador Gladys Cameli, eu sei do carinho, do olhar especial que ele tem com os servidores públicos, ele tem sempre cobrado isso da sua equipe para agilizar. Se dependesse dele, até já tinha feito o anúncio. Mas ele tem que ter prudência, tem que ter responsabilidade, porque também não pode fazer uma concessão agora que daqui a 2, 3 meses coloque em risco o pagamento da própria folha de pessoal, que, aliás, o governo tem se destacado não só
por pagar, por manter em dia, mas também pagando mesmo dívidas, né, que vêm originárias das gestões anteriores. Então, nesse aspecto, eu penso que o governador Lácio Camino esteja aí de parabéns. Mas eu acredito que em breve nós vamos ter, eu não tenho como fornecer uma data exata, mas não deve demorar muito a conclusão desses estudos. É isso. Então, esse é o posicionamento do deputado Pedro Longo a respeito da questão do reajuste salarial para os profissionais do Estado, servidores do Estado e profissionais da educação geral. O que o governador Gladson Cameli também disse na última coletiva à imprensa, em que ele impulsou parte do cadastro de reserva da Polícia Militar, é que não será dado o valor ou a porcentagem dita pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir disso que o deputado Pedro Longo já disse com relação à lei de responsabilidade fiscal e o orçamento do Estado. Então, você pode acompanhar isso também aí no nosso site, nós temos todas as informações sobre isso. Vamos agora para a questão que tem movimentado aí os nossos bate-papos e também as nossas redes sociais, que é a situação do famigerado cadastro de reserva da Polícia Civil. E antes de eu falar sobre isso, mais uma vez quero agradecer a presença de todos eles aqui, né, dos integrantes do cadastro de reserva, que sempre têm nos procurado, têm falado a respeito dessa luta, que também é legítima. Deputado, a pergunta é: o cadastro de reserva da Polícia Civil vai receber o mesmo tratamento do cadastro de reserva da Polícia Militar? Esses quase 400 jovens que estão aí aguardando ansiosamente essa convocação vão receber uma boa notícia do governo? Como é que está isso nos bastidores? Eu não sei se você se recorda, Everton, mas na minha última entrevista ao Contil, ao final do ano passado, né, eu dei até em primeira mão uma notícia que é o que possibilita que hoje haja essa esperança, né, quando nós conseguimos destravar, porque esse concurso estava encerrado, chegou a haver até um anúncio oficial disso, né, e nós conseguimos encontrar um mecanismo jurídico, tratamos isso com a PGE, para que pudesse ser reconsiderado. Então, a gente reabriu esta porta. Mas eu preciso traçar aqui, para que a população entenda, algumas diferenças entre as carreiras, né? A primeira, em relação ao prazo. O concurso da PM é um concurso anterior, então ele já estava se esgotando agora, faltam poucos dias para esgotar a validade. Não é o caso do concurso da Polícia Civil, que tem ainda um tempo bem maior, bem mais significativo, né? Então, há mais tempo para ser resolvida essa temática. Então, primeiro, conseguimos reabrir essa possibilidade, né? Há prazo, há tempo para isso. Mas, em relação à Polícia Militar, ao tratamento que foi dado, o tratamento tem sido o mesmo, né? O que você precisa para fazer o chamamento? Você precisa ter vaga e precisa ter orçamento. No caso da Polícia Militar, as vagas haviam, né? Porque houve uma grande quantidade de aposentadorias. A gente chama de aposentadoria, linguagem vulgar, na verdade, eles são reformados, né? Mas é o equivalente na vida civil à aposentadoria. Então, no ano passado, houveram centenas de aposentadorias e, com isso, abriram as vagas que possibilitam o chamamento. Porque você não pode criar novas vagas, você tem que trabalhar com as vagas que existem. A PGE fez um novo entendimento que beneficiou também a expectativa da Polícia Civil, né? Porque ela permite que você considere as vagas abertas desde 2014. Eu acho que travou aqui o vídeo do deputado Pedro Longo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem está conseguindo me ouvir, dá um legalzinho aí. Quem está conseguindo me ouvir? Vamos lá. Caiu aqui a ligação. Olha só, caiu na hora, um dos momentos mais esperados. Vamos voltar com o doutor Pedro aqui. Vamos chamar o doutor Pedro. Só um pouquinho. Pronto, aceitei.
Voltamos. Caiu em um dos momentos mais esperados. Bem quando a gente estava falando aí, né, da perspectiva da Polícia Civil, né? Mas Sim. eu não sei até onde nos acompanharam, mas eu estava falando da questão das vagas, né? Porque a condição para a convocação é a existência das vagas. Então, no primeiro momento, o quantitativo que a Procuradoria entendeu como possível era bem pequeno, era cerca de 17. Com este novo entendimento agora, já se ampliou, né? Nós temos a informação de que seja possível, de que já existam vagas reconhecidas para cerca de 57 destes que estão aguardando, né, a continuidade, porque ainda tem que fazer academia para poder, então, ingressar nos quadros da Polícia Civil. E a PGE tem buscado também fazer estudos comparativos com outros estados, buscando jurisprudência que permita também ampliar esse número, né? Agora, isso, e aí as pessoas têm que entender também que é o CPF do governador, né? O governador não pode nomear aonde não existe vaga. Então, primeiro tem que ser identificada a vaga, né? E aí sim pode ocorrer a convocação. Mas como eu mencionei, esse é um concurso que tem um prazo maior, então eu acredito que aos poucos, à medida que as vagas forem sendo reconhecidas pela PGE, será feito o chamamento. E o governador já disse que nos próximos dias terá boas notícias, né, para estes jovens que estão aguardando, e eu estou fazendo hoje o que eu sempre fiz, que é atuar nos bastidores para encontrar caminhos, né? Eu não sou de ficar fazendo anúncios antes que a gente possa ter realmente uma situação consolidada. Eu não gosto de gerar falsas expectativas. Então, a gente trabalha no bastidor, vai buscando caminhos jurídicos para que exista o reconhecimento de vagas, e aí o governador faz o anúncio das convocações. Então, esses colegas que estão aí nessa expectativa podem contar, né, com a nossa atuação, com o nosso trabalho, como tenho feito desde o início, né? Mesmo quando esse concurso era considerado dentro do governo como águas passadas, como um concurso encerrado, né? Nós nos empenhamos para reabrir, e eu não vou sossegar enquanto não conseguirmos encontrar os caminhos para convocar o máximo possível dentro da legalidade. O nosso limite é sempre a legalidade, ninguém vai cometer atos de improbidade, né, que depois possam gerar prejuízo tanto para o governante quanto para esses próprios jovens que poderiam eventualmente ter até questionado pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle, se as soluções não forem encontradas dentro da legalidade. Mas fiquem tranquilos que eu estou empenhado nisso, como ajudei, por exemplo, no caso do IDAF. Vou aqui só dar um exemplo, né? No caso do IDAF, as vagas eram muito poucas, realmente, lá dentro do IDAF. Aí nós demos uma sugestão que foi acolhida pela equipe de governo, que foi buscar vacâncias, por exemplo, de engenheiros florestais, de engenheiros agrônomos, de outros órgãos da estrutura do Estado. Então, foram localizadas vagas no IMAT, foram localizadas vagas na CEPA, né? Claro, vagas da mesma natureza. E essas vagas foram transpostas para o IDAF para permitir aquela convocação de um número até expressivo, né? Então, estamos sempre buscando esses caminhos e tudo que for possível dentro da legalidade podem contar com o meu apoio. Deputado, o senhor tem muito entendimento dentro da área jurídica, e isso também acredito que lhe ajudou quando, junto com o deputado Roberto Duarte, conseguiram encontrar uma saída para essa situação do cadastro de reserva. Político, isso. Isso. E aí, quando o senhor fala dessas, provavelmente, 57 vagas aí, né? O senhor diz que esse número pode ampliar dependendo de como os estudos vão se encaminhando. Essas 57 já estão reconhecidas, essa informação que eu tenho pela PGE, né? Mas isso não esgota a possibilidade de se buscarem novos caminhos. Então, nós já temos essas 57 vagas aí reconhecidas pela PGE, de início. Isso. Okay. E tem estudos para verificar se é possível algum entendimento que amplie, né? Porque, assim, uma coisa que é importante dizer, porque às vezes até outros segmentos cobram, por que vocês estão tão preocupados com o cadastro de reserva da PM e da Polícia Civil e não fazem
concurso para né, outros setores, há também uma certa cobrança. Mas é necessário dizer que há necessidade, né, que a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar e essa possibilidade de convocação também no âmbito da Polícia Civil, ela é uma necessidade do Estado, há uma demanda, né, para que haja mais segurança, para que haja uma maior elucidação dos crimes, para que todos possamos viver, né, em um ambiente mais harmonioso. Então, isso é uma necessidade da sociedade, por mais pugna, né, por mais segurança. Mas a gente quer fazer isso, claro, sem afastar outras possibilidades. Já tem um concurso dos bombeiros, que está aberto, né, as inscrições. O concurso vai acontecer agora brevemente. E também já até trago aqui a notícia de que o governo deve lançar também um concurso para a área da saúde. Tá? Então, já está também em fase final de estudos lá na CEPLAG, o concurso para a área da saúde, que também vai permitir aí a contratação de muitos profissionais, uma área tão necessária, tão estratégica, como essa pandemia tem demonstrado. Uhum. Deputado, vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, porque está movimentando aqui no bate-papo. Claro. Nós temos entre essas pessoas que estão aí no cadastro de reserva da Polícia Civil, interessados na vaga de agente, né, de escrivães, delegados e peritos. Esse número de 57 aproximado, né, esse número de 57 é dividido para esses cargos ou é o 57 só para a gente? Como é que é essa divisão? O senhor tem conhecimento disso? Não, eu não tenho detalhamento, né, dessas vagas, quanto é para cada uma das carreiras. Tá? Esse detalhamento, eu infelizmente, não teria como informar aqui agora, porque eu não recebi. Entendi. Ok. Nós temos aqui algumas mensagens do nosso bate-papo antes de a gente começar. O Oscar falando aqui, deputado, receba os aprovados do concurso do IDAF, queremos conversar com o senhor. Outros, peguem a vacância de 2002 para cá da Polícia Civil e é simples. Uma outra mensagem aqui no bate-papo. O senhor quer desdobrar algo relacionado a isso? Oi? O senhor quer falar a respeito... sim, estão falando aqui sobre a questão de um esforço para convocar todo o cadastro de reserva, né? E uma das mensagens, que é do Janildo, diz assim, pegue a vacância de 2022, se referindo aos órgãos de controle, né? Pega a vacância de 2002 para cada Polícia Civil e simples, resolve a situação. O que o senhor quer comentar isso? Na verdade, assim, porque não é a gente, se dependesse de mim, eu chamava todos, né, de imediato. Porque quem faz essa autorização é o Tribunal de Contas do Estado, junto com a PGE, né? Então, o tribunal diz qual é o entendimento possível. A orientação que a PGE tem é de buscar construir os pareceres dentro da legalidade, evidentemente escrita, como deve ser na administração pública, mas que sejam os mais abrangentes, que permitam a maior convocação possível, e isso depois é submetido ao Tribunal de Contas, porque o tribunal é que dá aquela palavra final do que pode e do que não pode. Essa aí pode ser uma ideia a ser considerada. Certo. Deputado, o senhor tem muito mais conhecimento disso. O governador Gladson Camili tem um tempo na legislação em que ele pode realizar essa convocação, até por conta da questão eleitoral aí envolvida, certo? Qual é esse tempo? O que ele pode fazer essa convocação, em que é permitido ele fazer essa convocação? Não, eu acho que no caso dos concursos anteriores não há esses impedimentos, não, né? Isso ele teria essa restrição para novos concursos. Aí tem aquele, geralmente é um prazo de 6 meses, né, da legislação, mas não afeta, creio eu, né? Eu preciso até verificar com o entendimento mais recente da Justiça Eleitoral em relação a isso, mas eu acho que não se aplica a estes concursos que já estão em andamento. Certo. A última pergunta aqui é do Márcio. Previsão para a academia dos 17 já convocados? O senhor tem conhecimento disso? Eu não tenho, mas eu imagino que fazer uma academia só para 17, ela seja contraproducente. Então, eu creio que já entrariam pelo menos com mais uma turma, né? Já haveria um quantitativo maior. Acho que seria mais razoável isso.
Mas aí foge um pouco, veja, eu estou aqui buscando encontrar, né, caminhos para ampliar a convocação. Agora, esta parte mais técnica, ela já é muito específica ali do comando, né, da direção geral, da Polícia Civil. Eles vão ser, se eu fosse o diretor-geral, nosso amigo Josimar, né, eu buscaria fazer com uma turma já maior, porque você imagina montar toda uma academia para 17, uma coisa meio sem sentido, né? Então, penso eu que deva-se aguardar já uma convocação maior, e aí faz, como está sendo feito mais ou menos com a PM, né? São turmas ali de 80, alguma coisa assim, aí ela é mais, ela se torna mais produtiva. Então, para vocês que estão entrando aí, mais uma vez, esse é o meu bate-papo com o deputado Pedro Longo, que também é líder do governo lá na Assembleia Legislativa do Acre. Tem muitas notícias aí sobre a questão do cadastro de reserva da Polícia Civil, né? Trouxe questões aí bem quentinhas para vocês que nos acompanham. Essa live vai ficar disponível aqui no nosso perfil para você acompanhar depois direitinho tudo sobre essa questão e também sobre o aumento para os servidores da educação e os servidores do Estado como um todo. Deputado, vamos agora para a segunda parte dessa entrevista, e aí agora a gente vai falar de um assunto que interessa também muito aos acreanos. Como eu disse no início, nós não paramos de discutir eleição aqui, e também a configuração do governo, do legislativo e tudo mais. O senhor disse na coletiva à imprensa em que o governo convocou os aprovados do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar que, diferente do que pensa a oposição, a equipe do governo não está dividida. E essa foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas que estavam presentes. O senhor foi aplaudido após dizer isso. E o senhor tem escutado isso, tem sido ventilado na mídia essa informação de que a equipe do governo está dividida. E o que o senhor quis dizer naquele momento, quando o senhor disse não está dividida e vamos mostrar que é completamente diferente disso? Na verdade, haviam saído algumas, eu nem digo notícias, né? Como você disse aqui no Acre, a política ela toma conta de tudo e é permanente, né? Então, havia saído alguns boatos de que haviam divisões no interior da equipe de governo em relação às orientações, aos procedimentos. E o que eu quis dizer ali é exatamente o contrário, né? De que havia um clima de harmonia, de que a parte política do governo e a parte técnica estavam trabalhando em sintonia. E esses avanços que nós temos visto, eles são resultados disso, né? Porque um governo, para ele ser eficaz, eficiente, ele precisa dessas duas componentes. Ele precisa da área política, que esteja atendendo as demandas, ouvindo os segmentos, os sindicatos, enfim, aquelas parcelas da população que têm suas pretensões em relação ao governo, e ele precisa da equipe técnica, que é quem vai dar condições de realizar aquelas intenções políticas, né? E então eu acho que aquilo, como havia aquele ambiente, né, em função de uma notícia que havia sido publicada naquele mesmo dia, da possibilidade de existência de divisões, de guerras internas, eu quis mostrar que é exatamente o contrário, de que há sim um esforço comum, cada um na sua área, né? Então, a área política com a sua missão, com as suas atribuições, e a área técnica buscando encontrar os caminhos. Que é isso que nós estamos aqui mencionando em relação a esses outros temas. Uma coisa é a vontade política do governador, e quem conhece o governador Gladson Cameli sabe do seu grande coração, da sua vontade de acertar, da sua vontade. O Gladson tem dificuldade de dizer não. Ele já parte... No começo ele diz sim, depois ele pergunta se realmente aquilo é possível, né? Então, a área política tem essa componente. E aí vem a parte técnica, vem a equipe, vem a CEPLAG, vem a Fazenda, vem os órgãos de controle, né, para dizer, olha, até aqui dá, daqui para frente não, mas talvez tenha esse caminho alternativo. Então, essa junção de esforços, eu tenho certeza que vai fazer com que esse governo seja bem sucedido até o final. É isso aí. Falamos um pouco sobre essa questão do governo e agora vamos falar um pouquinho sobre o seu interesse, que já foi, né, colocado aí na imprensa a respeito da sua candidatura, pré-candidatura à reeleição. E aí está de pé ainda esse compromisso? Como é que está essa situação e a relação com o partido, né? O senhor tem uma janela aí que vai ser aberta agora
conforme a legislação eleitoral. Como é que está o seu posicionamento em relação à sua pré-candidatura e com relação a essa situação do partido? Olha, Everton, eu sou muito transparente, né, em relação a isso. Caso eu tivesse assumido já no início do mandato, como os demais, eu possivelmente hoje me apresentasse como pré-candidato a deputado federal. Isso tem uma razão, né? Como eu venho da área jurídica, eu gostaria muito de, em algum momento da minha vida, contribuir com a formulação das grandes políticas nacionais, porque nós sabemos que os estados e os municípios eles têm muita limitação legislativa. A regra principal vem do governo, vem das instâncias federais, vem do Congresso Nacional, né, com a Constituição, a legislação federal. E a legislação estadual ela somente pode ser elaborada em consonância com estas outras instâncias. Eu gostaria, mas eu me reuni já com o nosso grupo de apoiadores, né, que assim, são simpatizantes, são pessoas que nos estimulam a continuar na atividade política, e nós tomamos a decisão de apresentar o nome, né, para a reeleição como deputado estadual, e aí sim, né, depois de um novo mandato, a gente pensar eventualmente em futuros projetos. Então, nesse momento, a nossa pretensão realmente é de ser reconduzido à Assembleia Legislativa, poder dar continuidade a esse trabalho que nós temos feito. E em relação ao tema do partido, como também é de conhecimento de todos, houve muitas mudanças nas regras eleitorais, então os partidos pequenos terão muita dificuldade, né, muita de sobrevivência. Por isso até se fala em federações, em outras possibilidades. Então eu escolherei, durante o mês de março, um dos partidos da base do governador, até por uma questão de coerência, né? Porque o partido que hoje eu estou, ele não está na base do governador, então eu preciso escolher um partido que esteja na base e aí, desta forma, me apresentar ao eleitorado e pedir um voto de confiança para poder continuar esse nosso trabalho. Então, eu sou pré-candidato a deputado estadual mesmo, né? E durante o próximo mês estaremos tratando dessa questão partidária. É isso aí. Esse é o deputado Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, que coloca agora o seu nome mais uma vez à disposição da população como pré-candidato à vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Acre. Deputado, antes de encerrar essa entrevista de hoje, vamos falar um pouquinho aqui também sobre a sua avaliação com relação aos governos, né, estadual e federal. E aí eu queria deixar esses últimos minutos aqui da nossa entrevista para o senhor falar um pouquinho sobre qual é a sua avaliação do governo Gladson, lá desde o início até aqui. Olha, eu tenho uma avaliação muito positiva do governo Gladson Camelim, né? Eu falo até, digamos assim, com a autoridade de quem não o apoiou na eleição, né? Na eleição eu estava participando, em função do partido que eu fazia parte, participando de uma outra coligação, né? Mas o governador Gladson, desde que assumiu, ele demonstrou muitas qualidades, né? Eu diria que é um governo que não trabalha com perseguição, é um governo, ele aceita muito bem a crítica, o que isso é importante, né? A democracia tem muito desse componente, nós temos que estar abertos a sermos também criticados, a pessoas que têm ponto de vista diferente. Então, o governador Gladson tem essa capacidade, né? Tem um coração imenso, ele tem, embora vindo, né, de uma família já bastante reconhecida, muito bem sucedida financeiramente, mas ele tem uma simplicidade que eu acho que encanta o eleitorado. E não é por outra razão que ele aparece nas pesquisas tão bem pontuado, né? É uma pessoa que ouve, que senta ali no chão para conversar com o trabalhador, para ouvir uma demanda, que cobra do seu secretariado, da sua equipe, soluções. Então, ele tem esse olhar. Mas eu acho que o principal de tudo, né, é a conduta que o governador teve e o seu governo como um todo no momento da pandemia, né? Nós tivemos, eu não vou comparar aqui com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, eu vou comparar com os estados aqui ao nosso lado, né? Com o Amazonas, com Rondônia, onde nós vimos pessoas falecendo nos hospitais por falta de oxigênio, né? Quer dizer, numa situação extremamente grave. E aqui nós não tivemos isso, né? Então, o governador foi um gigante no período da pandemia. As estruturas que foram montadas aqui, nós não tivemos hospitais de campanha,
como nós vimos em outros estados, ginásios, estádios de futebol sendo transformados, que depois ninguém sabe onde foi parar, né, aqueles equipamentos, aquela estrutura. Aqui todo o investimento foi feito em estruturas permanentes, na ampliação do INTO, no Hospital de Cruzeiro do Sul, no Hospital de Brasileia. Então, isso é um legado que fica para a população. Mesmo passando a pandemia, essas estruturas, essas usinas de oxigênio, esses equipamentos estarão todos lá à disposição da população. Então, eu destaco esse aspecto, eu acho que isso é o mais relevante, né? É claro que a pandemia também atrapalhou o dia a dia do governo, né? O lançamento de obras, uma série de aspectos. Mas agora, nesse último ano, nós vamos ter, já estamos tendo o lançamento de obras muito estruturantes. Eu vou aqui mencionar algumas de grande relevância, né? Vai ser dado agora, creio que no próximo final de semana, a ordem de serviço para o início da ponte da Sibéria, lá de Chapuri, né? Que vai ligar como se fosse lá o primeiro e o segundo distrito. Vai ser dado a ordem de serviço da ponte de Sena Madureira, ligando o primeiro ao segundo distrito. Está sendo feita lá em Cruzeiro do Sul uma obra muito importante, que é a duplicação do acesso ao aeroporto, é também uma obra estruturante que vai permitir depois facilitar a instalação de empresas, que aquele aeroporto tenha também uma atividade mais densa, valorizando ali toda a região do Juruá, e o contorno lá na cidade brasileira. Então, são algumas obras que vão deixar o Estado com uma cara diferente, né? E que se somam aí a outras obras do governo federal, como a Ponte do Madeira e outros, para dar uma logística ao Estado do Acre, permitindo que ele seja mais competitivo no aspecto econômico, seja mais fácil atrair empresas, atrair investimentos. Eu tenho certeza que nós vamos ter esse boom agora de iniciativas e que a população vai, no momento oportuno, reconhecer esse bom governo que vem sendo feito aqui no estado do Acre. Ok. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro? Então, eu prefiro não abordar esse assunto com muita profundidade, porque eu tenho muitas diferenças, principalmente na questão da condução durante a pandemia, né? Mas como eu sou líder do governo, não é prudente que o líder do governo emita opiniões pessoais. Então, eu prefiro, nesse momento, me reservar a não fazer esses comentários. Claro que também tem aspectos positivos, né, inegavelmente, mas eu acho que não é prudente, porque aí eu estaria dando uma opinião pessoal minha. E como líder do governo, eu não devo fazer isso. Ok. Como eu disse no início, esse é o deputado Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre. O nosso bate-papo hoje girou aí por vários temas, né? Falamos sobre a situação do cadastro de reserva da Polícia Civil, falamos sobre o aumento para os servidores do Estado e também, mais especificamente, sobre a questão dos servidores da educação. E nós estamos aqui também para trazer uma informação muito importante, e o deputado Pedro Longo tem falado muito sobre isso na Assembleia Legislativa, inclusive tem uma luta a favor do aumento dos espaços para vacinação contra a Covid-19, e nós estamos aqui para incentivar a população também. Procure os pontos de imunização, complete o ciclo de imunização. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nós já ultrapassamos a marca de 110 mil casos de Covid registrados no estado. Só nas últimas 24 horas, 956 novos casos foram notificados. Além disso, nós também temos aí o número de mortes que já ultrapassou a marca de 1.900. Nas últimas 24 horas, nenhuma morte foi registrada. Quero agradecer desde já o deputado Pedro Longo. Nós tivemos aí muitas mensagens, deputado, elogiando a sua postura na Assembleia Legislativa do Acre, agradecendo o seu posicionamento com relação à formação do cadastro de reserva da Polícia Civil, e falaram aqui sobre a questão também do entendimento jurídico que o senhor tem e a explanação que o senhor fez, muito positiva, a respeito dessa questão do cadastro de reserva. Então, nós temos aqui muitas mensagens que depois, se o senhor quiser acompanhar, sobre a questão do seu posicionamento a respeito do cadastro de reserva e também do seu trabalho na Assembleia. Muito obrigado por esse bate-papo muito esclarecedor e também cheio de novidades. Eu tenho certeza que o pessoal do cadastro de reserva está com a cabeça fumaçando com tanta informação compartilhada.
Obrigado mesmo, deputado. E o espaço está aberto sempre que o senhor precisar, para a gente deixar a população bem informada sobre muitos assuntos que envolvem política. Eu agradeço aí essa oportunidade, né? Reitero aqui que eu busco trabalhar, às vezes, mais nos bastidores, né? Buscando soluções. O pessoal do cadastro da Polícia Civil pode contar que a gente vai continuar trabalhando, buscando encontrar caminhos, como também para outros segmentos, né? Nós temos um pessoal da educação que fez também, que é concursado, que tem aguardado a sua convocação. Então, todos esses temas a gente tem trabalhado. E aí, depois, quando as questões são encontradas, né, os caminhos, quando se abrem as possibilidades, a gente traz essa notícia. Quero agradecer aí bastante a você, quero cumprimentar a Continet, né, pelo trabalho que tem feito de divulgação, e quero reiterar aqui fazendo esse apelo mesmo que você fez, né? A pandemia, infelizmente, ainda não acabou, e nós temos verificado que a maior parte daqueles que chegam a necessitar de atendimento médico atualmente, de UTIs, de intubação e dos mortos, né, praticamente todos são pessoas que ou não se vacinaram ou que não completaram o ciclo vacinal. Então, fica aqui também o meu apelo, né, que todos façam tenham essa atitude, né, que além de se proteger, protege a coletividade também. Né? Estou sempre aqui à disposição quando for importante trazer notícias, né? Eu estou aqui sempre buscando fazer muita transparência, né? Trazer as informações que eu disponho, e aquelas que eu não tenho eu vou atrás de buscar, e em outro momento a gente traz. É isso aí. Lembrando que essa entrevista também está disponível lá no Continet Play, vai estar disponível daqui a pouquinho, meu bate-papo com o Dr. Pedro Longo. Já tem matérias lá divulgadas nos nossos destaques sobre esse bate-papo aqui, inclusive sobre o que ele trouxe de notícia boa para o cadastro de reserva da Polícia Civil, que vocês podem consultar lá e conferir tudo direitinho. Vai ficar aqui também no Instagram para você conferir, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você acha que se interessam por esse tema e por essas temáticas que foram abordadas. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez. Quero dizer que nós estamos aqui à disposição para falar de muitos outros assuntos também. Vocês que desejam entender sobre entretenimento, cultura, esporte, polícia, o Continet tem o Acre todo em um só lugar. Então, desde já, muito obrigado. Um abraço para os integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia Civil que nos acompanharam aqui desde o início. Também os meus conterrâneos lá de Sena Madureira, que estão aqui. De vez em quando a gente recebe mensagem aí. Muito obrigado. E continuem aí nos acompanhando, lembrando sempre de se vacinar e tomar todos os cuidados necessários contra esse vírus. Tchau, deputado. Obrigado. Obrigado. Um abraço.